Olá, pessoal, aqui é Tamires Mascarenhas. A gente vai para mais uma palestra da terceira semana lá de carreiras e hoje nós vamos falar sobre educação emocional. E para isso a gente trouxe um especialista na área, vai estar conversando um pouco com a gente, explicando algumas coisas. E caso você tenha dúvida, a gente vai deixar na descrição o contato do nosso especialista e também o arquivo do PDF que você está vendo, assistindo aí e vendo que ela utilizou durante a palestra. Então, vou deixar a nossa palestrante se apresentar, falar um pouquinho da história dela, e aí depois a gente vai começar a palestra. Seja bem-vindo, Anícia. Obrigada, Tamires. Obrigada pelo convite, primeiramente. Meu nome é Alice, eu sou psicanalista clínica, sou graduanda do curso de psicologia. Eu trabalho com psicoterapia e análise pessoal. E hoje é isso, eu vim falar um pouquinho sobre educação emocional, dar uma pincelada para vocês. É lógico que tem muitas coisas que a gente poderia abordar aqui dentro, né? Mas é isso aí. Vamos? Vamos embora? Então vamos. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, é a nossa subjetividade. Porque muitas pessoas não sabem que são seres únicos, subjetivos, né? Somos pessoas singulares, que temos nossos componentes internos e externos muito próprios, né? Principalmente de percepção, de experiência, de comportamento, de sentimento. Apesar de sermos pessoas parecidas umas com as outras, né? A nossa percepção, o nosso modo de agir, pensar é diferente. Então, a gente não pode esperar as mesmas reações, a mesma percepção, o mesmo sentimento diante de determinadas situações, né? Tem pessoas que vão reagir de uma forma e outras pessoas de outra. Acho que esse é o primeiro ponto para a gente estar abordando hoje aqui. A primeira coisa também que é importante a gente entender é que emoções e sentimentos são diferentes, né? As emoções, elas começam, igual vocês viram no desenho ali, aqui no coração e o sentimento aqui, né? Na cabeça, no cérebro. Porque o sentimento, ele envolve conexões mentais, de percepção, de avaliação e tudo mais. E o sentimento é mais uma construção. Já a emoção é mais uma reação. É um sinal, né, que o cérebro manda para a gente e a gente reage àquele sentimento, né? Então, provavelmente a pessoa que está triste, que ela vai, né, chorar, ou que está feliz, ela vai sorrir, e por aí vai ter ali uma emoção e também uma reação a partir disso, né? Só que essa ocorrência, a diferença, assim, é de milésimos. Então, muitas pessoas defendem, né? Teorias defendem que é ao mesmo tempo que ocorre. Realmente, parece que é ao mesmo tempo, porque a diferença entre milésimos é assim, é muito rápido, né? Então a gente sente, né? Tem o sentimento lá na cabeça, o processo, e já vai a emoção e é tudo muito rápido mesmo. Aí temos aí o desenho bem dinâmico para a gente entender. Catalogados, existem mais de 100 sentimentos positivos. São muitos, então assim, é muita coisa que a gente pode experienciar durante a vida, porque muitas pessoas entendem assim, a vida como estar feliz ou triste. Não é só isso. A vida tem muita coisa para a gente viver, experienciar e sentir, né? E um dos sentimentos aí positivos que a gente mais conhece é a coragem, o desejo, o orgulho, o prazer, o equilíbrio, a calma, a gentileza. Só que em contrapartida também temos mais de 100 sentimentos negativos, né? Como o estresse, né? A indecisão, a ingratidão, o pânico, a depressão, né? Estar deprimido, enfim. E existem os 16 principais sentimentos que a gente vai experienciar durante a nossa existência. Pelo menos esses 16 a gente vai passar por eles, vai enfrentar eles de alguma maneira. E muitas pessoas têm essa dificuldade, né, em lidar com sentimentos, lidar com frustração, lidar com dificuldade de lidar com ciúmes, com medo, porque é muito fácil, né, Tamires, a gente lidar com sentimentos positivos, né, de amor, paixão, confiança, alegria. Agora, quando a gente se frustra, né, e quando a gente está com raiva, quando alguém faz um mal pra gente, e aí vem o desafio, né? E os exemplos aqui são simples, né? A pessoa que está angustiada,
o sentimento de angústia, ela vai se sentir angustiado. Sentimento de ânsia, a emoção é estar ansioso ou ansiosa. Sentimento de bom humor, a emoção é estar bem-humorado. E por aí vai. O que eu quero que vocês entendam aqui? Que a ansiedade, a depressão, a ânsia, a angústia são sentimentos. São sentimentos, são emoções, né? Que estar angustiado, ansioso ou deprimido são emoções e que a gente vai experienciar na nossa vida, pelo menos, no mínimo, acho que uma vez, em alguma situação recorrente aí do dia a dia, né? E aqui vamos. Então, ansiedade e depressão, todos são sentimentos, todos são emoções. É preciso a gente naturalizar isso, né? Porque pessoas geralmente entram em pânico quando estão ansiosas ou quando estão deprimidas. Ah, meu Deus, eu estou deprimida, eu estou com depressão, eu estou ansiosa, eu estou com ansiedade, eu estou com transtorno de ansiedade generalizado, eu estou com crise de pânico, eu estou com crise de ansiedade. Mas não, não necessariamente é isso, né? Então, é importante a gente naturalizar os sentimentos, naturalizar as emoções, né? Até de uma forma positiva. Ah, estou frustrado, tudo bem estar frustrado, tudo bem estar ansioso, tudo bem estar deprimido diante de situações do dia a dia. Quando que a gente deve começar a se preocupar? Quando a gente deve, né, ver o sinal ali, a bandeirinha vermelha? Quando o sentimento começa a ser muito contínuo, muito exagerado, muito obsessivo, fora do equilíbrio e começa a prejudicar a vida do sujeito. Então, por exemplo, assim, a pessoa ganhou um carro novo e ficou lá super feliz, super entusiasmada. Ok. Ah, uma entrevista de emprego, a pessoa está nervosa, está ansiosa. Ok. Ah, perdeu o cachorrinho, o ente da família morreu, a pessoa está de luto, está deprimido. Ok, também está tudo certo. O que não pode acontecer é quando começa a sair fora do, do tradicional, digamos assim, do equilíbrio e começa a atrapalhar a vida do sujeito. Ela está deprimida todos os dias, ela está ansiosa todos os dias, né? No dia a dia, toda vez que vai entrar no ônibus, tem uma crise de pânico, toda vez que vai fazer uma entrevista, tem uma crise de pânico, não conseguir fazer a entrevista, por exemplo. Aí começa a atrapalhar e aí talvez seja a hora de buscar ajuda. Faz com que a pessoa se torne disfuncional, né? Não consegue fazer as atividades básicas, né? Exatamente, começa a atrapalhar o dia a dia, né, da pessoa. Enfim, hoje tem 4 transtornos de ansiedade. O TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, as fobias, né, fobia social e crise de pânico. Eu não vou adentrar muito, Tamires, a cada uma, porque Aham. seria assim uma nova aula, né? Com Mas é só certeza. para a gente dar uma pincelada em cada um, enfim, como informativo mesmo. Os sintomas gerais, assim, de todas essas que eu falei, os sintomas psíquicos, por exemplo, é preocupação intensa e excessiva, o medo, a confusão mental, insônia, irritabilidade, fadiga. Então, tá juntando todos esses sintomas e mais os sintomas físicos, aí sim pode caracterizar um transtorno, tá? Mas a gente vai falar do diagnóstico um pouquinho mais lá na frente. Os sintomas físicos são taquicardia, respiração rápida, sudorese, cansaço, dormência, dores de cabeça, disfunção de apetite, de sono sexual, gastrointestinal. Então, o intestino ele solta ou ele fica preso. A pessoa perde o apetite ou ganha muito apetite, começa a comer muito. Tudo fica ali meio em desequilíbrio. E os transtornos depressivos hoje conhecidos são 8. Eu coloquei alguns aqui, 4, mas existem mais 4. Então, tem a depressão maior, que é uma depressão mais grave, a distimia, que é uma depressão mais leve, a depressão pós-parto, que é caracterizada geralmente, né, só em mulheres após a gestação, né, o parto. O Uhum. transtorno afetivo sazonal, também pode ser conhecido aqui como também TPM, ou como tem o sazonal também de, por exemplo, dizem que pessoas em país que tem pouca luz solar, só faz muito frio, a pessoa não sai de casa, dizem também que pode ser uma depressão sazonal ali, diante como que fala? Das estações do ano, sabe, Tamires? Sim, Então sim. também tem esse tipo de depressão.
E os sintomas físicos são retardo motor, cansaço excessivo, pensamento lento, mal-estar, dor no peito, falta de concentração, de energia, de memória, também as disfunções que a gente viu também lá na ansiedade. Os psíquicos são humor depressivo, a tristeza, crise de choro, autodesvalorização, culpa, vazio, apatia e por aí vai. Como que faz o diagnóstico, né? Se eu estou sentindo que eu não estou bem, quem que eu devo procurar? Você pode procurar um psiquiatra ou um psicólogo. No psicólogo, você vai buscar fazer psicodiagnóstico, se for de interesse, ou a psicoterapia, que é mais importante nesse caso. E lá no psiquiatra, ele também vai te receitar medicamentos. Geralmente é um trabalho em conjunto, lógico, dependendo da disposição da pessoa, né? Mas geralmente é um trabalho em conjunto, né? Que todos participam assim. Então, através de observação clínica, de exame, vai ser constatado se você possui um transtorno depressivo ou um transtorno de ansiedade ou qualquer outro tipo de transtorno que você tenha alguma desconfiança, né? E aqui que é da minha área, né, a gente vai entrar um pouquinho mais para entender o que o psicólogo clínico faz, né? O psicólogo, ele é uma escuta técnica e profissional, né? Ele vai fazer o seu atendimento para compreender quais as dificuldades que você está enfrentando. Então, tem várias questões que podem levar a crise de ansiedade, relacionamentos abusivos, histórico de abuso sexual, violência doméstica, psicológica, traumas, acidente de carro, um assalto na rua, um sequestro, que são violências urbanas, disfunções sexuais, que a pessoa não tinha, passou a ter e fica deprimido, enfim, desenvolve. Autoconhecimento também. Então, não necessariamente, né, Tamires, a pessoa vai procurar o psicólogo porque tem de fato um transtorno, mas também para se autoconhecer, para entender por que tem certos tipos de comportamento, enfim. E o psicólogo, ele vai estudar, ele vai analisar, ele vai identificar, ele vai prevenir, ele vai tratar, ele vai fazer o diagnóstico de tudo isso e mais muitas outras coisas, né, Tamires? Mas Os componentes. É bem importante, né? A gente auxilia, né? Sim. E disso tudo aqui, de estudar, analisar e prevenir, tratar os componentes dos processos psíquicos e também os comportamentos, transtornos e traumas e medos, tudo isso vai ser trabalhado na psicoterapia, né? E é importante só fazer um parênteses, que o diagnóstico ele não é só do psicólogo ou só do psiquiatra. Usualmente, né, faz uma análise em conjunto, um conversa com o outro para poder chegar um diagnóstico melhor. Sim, exatamente. Uhum. Quando a pessoa chega primeiro no psicólogo, geralmente ela vai perguntar se a pessoa também foi no psiquiatra, porque é livre, né? E o psiquiatra também vai perguntar, você foi no psicólogo? E geralmente trabalha assim em conjunto, né? Tem algumas pessoas e sujeitos, porque assim, o ideal é diferente da realidade, né, Tamires? O ideal é que faça acompanhamento multiprofissional. Tem pessoas que não têm condição, ou que não querem mesmo fazer, ou que não querem tomar o medicamento, buscam tratamentos mais naturais, existem também, né? E aí a pessoa às vezes só faz a psicoterapia, não vai no psiquiatra, ou vai no psiquiatra, não quer fazer psicoterapia, quer fazer outro tipo de atividade. Então a gente tem que entender que a realidade e o ideal são componentes diferentes, né? O ideal é que faça o acompanhamento multiprofissional. Com certeza. Vamos lá. O que a psicoterapia proporciona, que é bem legal a gente entender aqui? Proporciona, primeiro que o foco é na qualidade de vida, né, Tamires? A psicoterapia é para melhorar a vida do sujeito. Às vezes as pessoas perguntam, né? Mas como é que é? Não sei o quê, será que é bom? Gente, nunca vi nada negativo sair da psicoterapia. As pessoas só entram de um jeito e saem melhores. Psicoterapia é sempre positivo. Nem que no certo momento de resistência a pessoa sofra em reconhecer algo, mas a transformação que ela desenvolve dentro de si é sempre positiva, né, Tamires? Sim. E a psicoterapia, com foco na qualidade de vida, ela pode aumentar a autoestima, a autoconfiança, o autoconhecimento. Ela ensina a gente a respeitar os nossos próprios limites, nossa subjetividade, nossos processos individuais. Ela ajuda a gente a melhorar o nosso desempenho pessoal, profissional, nos relacionamentos interpessoais.
Reconhecer também, né, porque às vezes as pessoas têm dificuldade em reconhecer o avanço, a conquista, né, a positividade também em torno das coisas. Ajuda a mudar comportamento e percepção, ajuda a desenvolver novas ferramentas emocionais e novos hábitos mais saudáveis, ajuda a superar ciclo, comportamento, trauma, transtorno, hábito nocivo, né? E é isso. Para a gente finalizar, a importância de se expressar, né? Porque as pessoas ficam, será que realmente falar vai me ajudar? Será que realmente tem um resultado? Gente, tem muito resultado, muito mesmo. A cura através da fala e da expressão, assim, é muito positiva. A gente vê os resultados, né? A expressão de falar através, né, também de diário, de poemas, de arte. A gente se expressa de várias formas, não é só falando, né, através verbalizando, mas também através da arte, da dança, da pintura e, e são atividades e hobbies que é muito importante as pessoas também desenvolverem. Coisas que proporcionam prazer também, o esporte, jogos, livros, séries, tudo que a pessoa gosta, principalmente os jovens, né? O contato diferente com as realidades, um trabalho voluntário, um estágio, né? Os processos de densidade de grupos sociais, amigo, cultura, né? E é muito importante a gente permitir viver novas experiências positivas, né? Porque às vezes a gente fica ali recluso, com medo, não quer se proporcionar, não quer se dedicar a novas experiências, mas a resultante é sempre positiva, gente. É muito importante a gente tentar se dedicar a se conectar. Nós somos pessoas que se conectam, principalmente os jovens. Nós vivemos em sociedade, então, não estou bem nesse ambiente, não gosto disso, não gosto daquilo. Busca encontrar o que você gosta, o hobby que você gosta, porque a saúde mental é um conjunto de todas as coisas, né, Tamires? A Sim. gente tem que estar bem profissionalmente ou na escola, a gente tem que estar bem com a nossa família, de alguma forma, ou encontrar a distância saudável para isso. A gente tem que estar bem realizado com a gente mesmo. A gente tem que estar bem com o nosso corpo, né? Praticar exercício físico, se dedicar à nossa saúde física. Enfim, é um conjunto, né, de coisas, não é só uma coisa. Quando a gente pesa só de um lado, desequilibra do outro. Quando a gente pesa só de outro, desequilibra do outro. Então, é tudo um conjunto para se É, atentar. a grande verdade é que, na verdade, a busca desse equilíbrio é a nossa vida toda, né? A gente nunca vai estar bem, assim, 100% em tudo, sempre vai ter alguma coisa, porque não são fatores que dependem da gente, né? Existem fatores externos, tudo que pode fazer com que esse desequilíbrio aconteça também. Mas a busca desse equilíbrio, não assim, um equilíbrio de estar tudo 100%, né? Mas a busca de realizar essas atividades faz com que a gente se sinta bem com a gente mesmo. Isso mesmo. E o último recadinho que a gente tem é se você se fez autoanálise. Primeiro, o diagnóstico começa com a gente mesmo. A gente tem que se autoanalisar. Se a gente não percebe que a gente precisa de ajuda, a ajuda não vem, né? Então, se você fez a autoanálise, você observou, que você não está bem, que você não consegue mais dormir diante de um fato que aconteceu, se você passou por um abuso, se você passou por uma violência, um trauma, se você enfrenta um divórcio, um luto, se você sente que você não está legal, procura ajuda, né? Aqui embaixo tem até um recadinho para os jovens mesmo, né? Procura um adulto, sinaliza o responsável ou o responsável dentro da escola, né? Ou às vezes no trabalho o pessoal sinaliza o RH, né? Ou em casa procura a ajuda de alguém para estar fazendo tratamento, estar fazendo acompanhamento. Dessa forma, muita coisa é prevenida, né? Tanto a extensão dos transtornos quanto possíveis encerramentos traumáticos, digamos assim, né, Tamires? Sim, sim. Na minha percepção, assim, que eu vejo dos clientes, e até mesmo quando você está no RH, né, que é meu caso, você percebe uma grande dificuldade, principalmente de homens, né, de buscar ajuda, de fazer essa autoanálise, né, de assumir que está mal. Porque existe também muito preconceito em relação a isso. Então, tem um tabu aí, e aí é extremamente importante quebrar esse tabu e vencer e buscar ajuda, porque
sem ajuda você às vezes não consegue melhorar, como a gente falou, né? Às vezes vai precisar de um psiquiatra, de um psicólogo, nem às vezes dependendo do transtorno que você tiver, só o psicólogo não vai dar conta, você tem que tomar medicação, tem que ter acompanhamento do psiquiatra. Então assim, é preciso buscar ajuda sim. Então se você fez essa autoanálise que a Anícia está falando, se percebeu, sabe, assim, não deixe ir para o extremo, né? Que geralmente a gente pega muito caso no extremo, né, Anícia? Ah, nossa, eu vim Isso. aqui, aí você vai ver o caso e fala, nossa, está complicado. E aí a pessoa que era um processo que poderia ser simples se torna um processo doloroso e cansativo porque a pessoa demorou para buscar ajuda. Isso aí. Acho importante também te ressaltar, Tamires, que há várias formas de psicoterapia hoje em Sim, dia, várias abordagens. Se você for em uma que você não gostou da abordagem, tenta outro profissional. Tem profissionais que falam mais, que trocam mais, tem outros que ficam mais quietos, que desenvolvem ferramentas, tem outros que não. Então vai depender também. Você precisa também encontrar alguém que você se identifique, né? Tem que ter a transferência. Se não teve a transferência de confiança, de papo ali e tal, você não gostou, procure outra pessoa, não desista. Porque às vezes eu encontro pessoas que falam, nossa, mas eu achava que não era tão legal, que era chato, que a pessoa ia ficar olhando assim para mim, e eu falando, e a pessoa só me analisando. Eu falo, não, não é bem assim. Há profissionais e profissionais, né? Tem pessoas que trabalham assim também, e dentro da sua clínica, cada um é livre para atuar da forma que achar melhor. E o que você falou, Tamires, tem muito a ver, porque hoje, dos 36 pacientes fixos que eu tenho, tirando os avulsos, 3 são homens. O resto são todas mulheres. Isso reforça o que você falou, também já percebi isso. Os homens têm muito mais dificuldade. Mas quando eles vêm também, eles veem que quebra o tabu, né? Eles veem que é super legal, eles passam a gostar, indica depois para outros homens. Mas realmente as mulheres têm mais facilidade quanto a se abrir, né? É até uma construção social mesmo. sim, isso é verdade. E uma questão assim que você falou dos jovens, né? É importante também, é que às vezes eu atendo jovens, você vê que o jovem não está muito afim de fazer a psicoterapia, né? Aí você está ali se esforçando, conversando, né, provocando, e a pessoa está viajando, ou então não está sendo colaborativa. Usualmente, quando o paciente está assim, eu libero, porque gasta dinheiro à toa, né, no caso, né? Isso, assim, vai muito de psicólogo, tá, gente? Isso. Mas, assim, por que que eu comecei a falar isso? É porque você também precisa querer entrar em processo terapêutico, né? Se você não tiver afim de, como a Alice falou, né, mexer nas feridas, trabalhar as questões, o psicólogo, de forma alguma, vai forçar isso de uma forma que possa te agredir, né? E não existe psicólogo ruim no sentido assim, ah, nossa, psicólogo é péssimo, tudo tem essa questão da empatia que você falou, né? Que às vezes a gente não tem empatia com a pessoa, né, que está ali, e como é um caso de psicoterapia, que você vai falar, vai se abrir, vai falar coisas bastante íntimas, que às vezes você nunca falou para ninguém, então, assim, usualmente quando a gente fala assim, ah, não gostei, é porque não criou aquilo que você falou da transferência, da empatia, então, assim, procura outro, sabe? Busca referências, como eu falou, me indico, então, assim, busque referências, principalmente de amigos, porque usualmente a gente é amigo de quem tem algumas semelhanças com a gente, então a propensão de você ter empatia e combinar com o psicólogo do seu amigo pode ser grande também. Ou então uma indicação que ele possa dar, busque opções, faça primeiras consultas só para ver se você tem empatia com esse psicólogo, porque, assim, a psicoterapia é extremamente importante, principalmente para quem tem essas questões de transtorno, ou então essa dificuldade de lidar com a emoção, como a Alice falou, que é importante para o nosso dia a dia, para a gente ser funcional. Então, assim, procure, sabe? Procure e que você vai encontrar um psicólogo que vai poder te ajudar. Nunca desista de você, né, Tamires? Nunca É, desista. Você é a pessoa que realmente vale a pena se dedicar. Não deu certo com um, tenta outro, não deu certo com esse, tenta outro, busca uma indicação. Às vezes os homens vêm até mim perguntando: ah, você conhece um outro homem que atende? Eu conheço, com certeza. O importante é a pessoa fazer, buscar. E já indico também, né? E tem mulheres que querem fazer com homens também, que vêm me isso, procurar. Ah, eu prefiro fazer com homem. Ah, ótimo, então vamos lá, né? O importante é que todo mundo fique feliz e satisfeito. E o nosso foco geralmente é na qualidade de vida e em resultado, igual você falou, né? Ah, a pessoa não está colaborativa, não está querendo, não está afim, não adianta jogar dinheiro fora.
né? Deixa para um próximo momento, quando a pessoa tiver a percepção da necessidade real da situação. E é isso. Eu espero ter colaborado com vocês, de alguma forma, com um pouquinho de conhecimento, e deixar Claro, essa porta sempre aberta para todo mundo buscar ajuda quando tiver necessidade. eu só vou te fazer uma pergunta, assim, Sim. dá uma dica para o pessoal de como lidar com autocrítica, ou então até com feedback negativo, porque eu vejo que tem muita gente tem dificuldade de receber críticas, né? Às vezes está um trabalho, vai receber um feedback ali do seu gestor, e tem muita dificuldade ali de receber aquele feedback negativo. Olha, primeiro tem que avaliar se é real, se o feedback realmente tem a ver com a sua atitude ali dentro da empresa. Se for algo real, né, uma crítica construtiva, é lógico que há várias formas também de se comunicar uma crítica construtiva, né, Tamires? Uhum. É interessante que se adeque essa realidade para você realmente ser um profissional melhor, né, uma pessoa melhor ali dentro do seu ambiente de trabalho. Se você acredita que aquilo não colabora com o seu desenvolvimento, com o seu crescimento e que não tem nada a ver, ok também. Eu acho que vai depender do pensamento, da construção profissional e pessoal que cada um quer fazer. Às vezes a pessoa está dentro do ambiente que ela não gostaria de estar. Acontece muito, né, Tamires? A Infelizmente. pessoa está ali, mas não quer estar ali, gosta de fazer outras coisas. Nós somos super responsáveis em buscar o nosso caminho na nossa vida, tanto pessoal quanto profissional. E tentar ser seres humanos profissionais sempre cada vez melhores. E buscar também a ajuda do RH, às vezes a pessoa não tem a ferramenta para desenvolver aquela competência ali. Tipo, tenta ser mais flexível nisso ou aquilo, e às vezes ela não tem a ferramenta da flexibilidade, e talvez ela também precise de ajuda, né, Tamires? Na Sim. psicoterapia, a pessoa vai entender por que que eu não consigo ser tão flexível. E vai buscar evoluir, se melhorar, né? Cada um é responsável pelo seu caminho, e em buscar ferramentas, que o psicólogo também é uma ferramenta, né? A Sim. psicoterapia é uma ferramenta que ajuda a gente a evoluir também nessas áreas. Não sei se eu fui clara, se eu ajudei em alguma coisa. E qual é a dica hoje que você pode dar para o pessoal que quer se aprofundar nesse tema de educação emocional? Tem algum Olha, livro, algum filme, alguma leitura, alguma coisa, documentário? eu acredito sim que tenha livros, que tenha documentários, tem pessoas que são especialistas em psicologia positiva, que trabalham muito com essa questão, e vocês podem procurar esses profissionais que são especialistas em psicologia positiva, ou que trabalham, pelo menos que abordam essa questão. É, Há vários filmes e documentários que trabalham ressignificar sentimentos negativos para positivos, né, que também trabalha educação emocional. Eu não tenho um específico aqui para citar, porque eu sou péssima com nome, mas eu fico super aberta também, de repente, eu procuro uns aqui, passo uma listinha para a Tamires e ela coloca junto com o Sim, material aqui. Mas, infelizmente, né, Tamires, isso daqui, educação emocional, era uma coisa que devia estar lá desde a escola, isso é né? verdade. Porque a gente aprende matemática, a gente aprende português, mas não aprende a lidar com os próprios sentimentos, né? Então, quando a pessoa lida com raiva, com frustração, ela pode, no futuro, se tornar passivo-agressiva, que é aquela pessoa que vai aguentando, aguentando, aguentando a raiva, a frustração, e de repente ela explode, o que não é o ideal, né? Isso aí. Porque isso atrapalha as relações, os relacionamentos e tal. E, infelizmente, hoje a gente não tem esse suporte na educação, e só profissionais da saúde mental mesmo que vão abordar esse tipo de assunto. Então, hoje, a psicoterapia não é tipo assim, uma regra, eu vou ficar um ano tratando, eu vou ficar, né, Tamires? Não é. Se você buscar um profissional de saúde, fazer uma sessão, eu queria saber como lidar com esse sentimento. Vai ser uma sessão muito rica que vai te ajudar também, né, nessa educação emocional, que não é proporcionado para a gente na escola, mas que a gente pode obter de outras formas. Na internet também tem muito conteúdo bacana sobre isso. Enfim. Verdade. Muito bom, Nícia. Quero agradecer aí a sua explicação, né, sobre um tema tão importante.
Hoje também, além da educação emocional, a questão da inteligência emocional também tem sido muito em voga, né? As pessoas têm falado muito. Só para também as pessoas saberem filtrar um pouco os conteúdos que aparecem na internet, né? Uma coisa que eu vejo, assim, as pessoas gostam muito de coisas prontas, né? A gente, psicólogo, trabalha muito com teste, mas eu vejo que as pessoas fazem alguns testes na internet, ou então procuram algumas coisas, e elas se enquadram. A pessoa se enquadra dentro daquilo que está ofertando ali, né? Como significado, e ela fala, não, eu sou esse tipo de pessoa. Então, aquilo como verdade, né? E assume essa identidade. E a gente aprende na psicologia que, na verdade, a gente é muito mais fluido, né? Do que na caixinha. Até os próprios testes, eles são assim, né? Da psicologia. Eles falam que não é quem você é, né? Eles falam muito sobre como você está. Então, a gente trabalha muito com essa questão, né, de como você está sendo, né, do que como você é. Então, assim, procure ajuda, procure conteúdos, né, que sejam voltados aí para, se você for procurar um conteúdo de psicologia, né, que seja um conteúdo coerente, porque tem muito conteúdo que não é muito legal e adoece muito mais do que ajuda. E a gente veio trazer esse tema justamente para tentar ajudar você a esclarecer algumas coisas básicas sobre educação emocional, para que você possa ser muito mais positivo, né, com esses sentimentos, tanto ser positivo com os seus sentimentos negativos e saber potencializar seus sentimentos positivos, né? Eu acho que deu para entender, né? Potencializar os seus sentimentos negativos, potencializar seus sentimentos negativos e trabalhar seus sentimentos negativos. Acho que é isso. É isso, Tamires. Só queria, então, complementar a sua fala mesmo, aí depois você já pode encerrar. Esse diagnóstico pela internet, esses testes pela internet é muito perigoso, principalmente para os jovens, porque limitam o pensamento, cria uma crença Sim. sobre uma coisa que não é realidade. Eu atendo muitos jovens que chegam no meu consultório com esse tipo de estigma. Ah, eu li um texto e eu me encaixei e eu tenho TOD. Aí eu falo, você tem TOD? Tem. Ah, então vamos ver se você tem TOD. Aí começa a perguntar, você faz isso, faz aquilo? Não. Ah, tá, então ok. Então você não tem TOD, você tem um problema com a sua mãe. Você não se dá bem com ela, né? O TOD, ele é com todo mundo, com toda figura, né? Enfim, nós não falamos sobre TOD aqui, mas é um estado de estar negativo a todo tipo de figura superior. Não é só uma figura, né? Então a pessoa vem com um diagnóstico, né? Isso não é um diagnóstico, né, Tamira? Eu não sei nem o nome disso. Né? Sei lá, um pensamento que não tem nada a ver. Né? Essa semana mesmo veio um jovem, eu sou passivo-agressivo. Eu falei assim, então tá, então vamos ver se você é passivo-agressivo. Aí falou, tá, ok, você se defendeu, você tá cheio, você tá cercado de pessoas tóxicas que colocam você no limite, que te descartam o tempo todo, e você teve uma reação negativa, aí você que é o passivo-agressivo? Então não é bem assim, vamos avaliar os fatos e então tentar entender, né? Isso aí. Então é isso. Por isso que é importante essa busca, assim, de uma ajuda, né, profissional. Mas muito obrigada. Obrigada, Tamires. Você quer deixar aí seus contatos? Que eu vi que tem ali na última página. Pode tem. Tem. Uhum. Isso. Beleza. Obrigado, pessoal, por assistir nossa palestra. E aí, qualquer dúvida, os contatos da Alice estão aí. Você pode entrar em contato com ela, conversar, fazer mais perguntas. A nossa palestra hoje é bem introdutória mesmo sobre esse tema, que ele é uma imensidão. Então, se ficou curioso, comenta aí, né, e peça mais temas aí para a gente poder estar explorando esse assunto. Um grande abraço a todos e até a próxima palestra.